Tá bom, obrigada pelo convite, a oportunidade da gente apresentar essa ferramenta que a gente está trabalhando desde janeiro com ela, né? O Rodrigo e o Fausto são os responsáveis pela operacionalização das nossas ideias aqui, né? Do que a gente precisava para fazer o acertar de uma forma amigável, de uma forma simples e que ele seja acessível para o prestador, independente do porte do prestador, né? E para contextualizar um pouco, o CISAB, que é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas, hoje ele é composto de 36 municípios, a gente atua com apoio à gestão aos municípios e também tem uma superintendência específica para a regulação, né? Com independência decisória, orçamentária, tudo que precisa para a regulação. E aí, enquanto ente regulador, coube a nós também implantar o acertar nos nossos municípios. Sendo que a realidade dos nossos municípios são municípios pequenos, de pequeno e médio porte, né, com autarquias pequenas, com poucos funcionários. E então a gente percebeu muito no ano passado uma série de webinários que foram feitos com relação a acertar, muitas críticas com relação à metodologia, não se aplicar para prestadores pequenos ou muito pequenos, como é a nossa realidade aqui, né, que parece que é só para prestadores maiores, e a gente quis criar um formato que pudesse demonstrar que o acertar serve sim, e ele é aplicável sim, independente do tamanho do prestador. E a gente, enquanto ente regulador de um grupo de municípios muito pequenos, a gente tinha essa responsabilidade. Então, nós pedimos socorro para quem entende, né, que foi o Rodrigo e o Fausto. Demos a ideia para ele de fazer com que aquelas planilhas de Excel que estavam lá disponibilizadas no site do Acertar, que aquilo fosse mais simples para o prestador, que ele pudesse, através daquilo, não cumprir somente uma burocracia de atender a uma exigência da agência reguladora, mas que aquilo ali servisse como uma ferramenta de gestão para ele entender os processos, para ele entender onde ele precisa melhorar, para que cada vez ele tenha informações mais precisas e mais confiáveis para disponibilizar para o governo, que é através dela que as políticas públicas são feitas. Então, é só um contexto mesmo dessa situação e de onde a gente partiu até onde a gente está, e a ferramenta mesmo eu vou passar para os meninos, para o Rodrigo e para o Fausto, poderem demonstrar aí para vocês, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, Yolanda. Boa tarde para todo mundo. Vocês estão me escutando bem? Tá bom. Tá. Obrigado pela oportunidade. De novo, obrigado, pessoal do CISAB, né? Yolanda, Murilo, que eu não sei se está aí no cantinho, ou o Rodrigo, que sempre nos ajudam, né, a desenvolver. Então, muito obrigado pela parceria. Eu e o Fausto, nós trabalhamos numa consultoria que chama Falcone, eu acho que o Fausto há 20 anos e eu há 18, e a gente também tem uma outra empresa que é uma empresa de desenvolvimento gerencial, que faz diagnósticos de empresa para vários níveis de gestão, né, de tanto gestões financeiras ou de rotina. E aí, um desses modelos nossos de maturidade em gestão foi visto pelo Rodrigo, que trabalha na CISAB, e ele entrou em contato com a gente para ver se a gente poderia fazer isso junto com a Yolanda e o Murilo, e aí foi a partir daí que nasceu essa expectativa e essa demanda e esse trabalho todo que está sendo feito até agora. Fausto quer complementar algum ponto, que aí eu já passo para a apresentação aqui. Não, acho que é isso mesmo, Rodrigo. É um prazer nosso estar aqui com vocês e poder ajudar nesse momento tão importante aí do saneamento básico. Pode apresentar. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Nossa plataforma, ela chama Acertar, né? Vamos Acertar, e é uma plataforma para auxiliar nas auditorias do Acertar, mas também para auxiliar nas autoavaliações dos prestadores. Então, essa plataforma ela tem alguns perfis, né? Metade dos perfis dela são para prestadores e metade para agência reguladora, onde permite que os prestadores também façam suas autoavaliações, né? Bom, a gente separou aqui
essa apresentação em alguns grupos, né? O primeiro grupo para falar sobre características e vantagens do uso dessa plataforma, e depois a gente mostra a plataforma sendo usada por um prestador e depois sendo usado por um auditor a partir das informações que um prestador já fez, né? Então, a primeira parte, a parte de características, a gente tem alguns itens aqui, né? O primeiro é a usabilidade da ferramenta. Ela foi criada num ambiente amigável, né, que agiliza e facilita o trabalho e favorece a produtividade das pessoas, né, das pessoas que executam, que usam a ferramenta, podem ser prestadores ou auditores, né? Depois a gente tem a parte de facilidade, né, de inserção dos dados e informações, que ela segue uma lógica do trabalho mesmo, né, dos processos que vão ser auditados nos ciclos, e ela facilita a emissão de relatórios, porque ela gera os relatórios automaticamente, né? Os relatórios que nós chamamos de relatório gerencial para o prestador de serviço, e tem o relatório de certificação e o relatório de auditoria para a agência reguladora, né? Depois ele é online, então ele é leve, ágil, e a gente consegue acessá-lo por um notebook, né? Por um desktop, por um tablet, e consegue fazer inclusive por celular também, basta ter acesso à internet. E ele possibilita a redução de custos, né? Porque várias atividades que poderiam ter que ser feitas presencialmente, agora elas podem ser feitas remota com o uso dessa ferramenta. Bom, além disso, ela permite um sincronismo, porque se eu tiver um prestador de serviço ou uma agência reguladora que vai dividir a auditoria ou a autoavaliação em vários processos com vários responsáveis, as pessoas podem ir preenchendo o formulário simultaneamente, né, cada um com a sua parte. E depois o gestor desse preenchimento, né, o gestor do prestador ou o gestor da agência, eles conseguem ver a evolução do preenchimento em tempo real. A gente tem também uma questão de segurança, né, dos dados e das informações que são lançadas no sistema, e aí também reduz um outro risco, que é um risco de corromper planilha eletrônica, né? Planilha eletrônica, normalmente, ela sofre algum tipo de dano que a gente pode perder as informações que estão lá, né? Isso não acontece nesse caso. E uma outra parte que ela possibilita é uma comparação de resultados, né? Então, eu consigo visualizar vários prestadores, como é que está o desempenho em cada item, né? Em cada CT, por exemplo, se isso é sistêmico, ou seja, entre todos os prestadores que fazem parte daquela agência reguladora, né? Ou se é pontual para um determinado prestador ou para determinada CT, o que facilita a tomada de decisão, né? Eu posso fazer uma ação muito direcionada para um determinado prestador, ou eu posso fazer uma campanha que vai atuar em certas CTs que são sistêmicas, e aí eu faço uma campanha para todos os prestadores vinculados àquela agência. E ele permite essa visão sistêmica, né? De eu conseguir ver as oportunidades de uma forma mais estruturada e mais amigável, inclusive antes de uma auditoria formal. Ou seja, a ideia é que o prestador utilize essa ferramenta como uma ferramenta de gestão, e a ideia é ficar aberta ao prestador ao longo do ano, e o prestador, à medida que ele vai evoluindo, ele vai atualizando essa informação. E o auditor, quando ele precisa fazer essa auditoria, ele faz um corte, né, nesse momento, e ele audita o que tem até aquele momento desenvolvido, né, com a visibilidade do que o prestador já preencheu, por exemplo. Entre as vantagens, a gente listou algumas, né? Entre elas, a primeira é o direcionamento das ações, que tem vínculo a partir da característica anterior que eu acabei de falar, né? Que a gente consegue identificar oportunidades de forma pontual e sistêmica e direcionar essas abordagens, né? A gente tem um outro driver que é muito forte, que é a redução dos custos, tanto na redução de logísticas, né? Quanto essa possibilidade de trabalho remoto. A gente tem uma questão de hospedagem, né, do auditor, quando ele vai presencialmente, veículos, né, a diária dele. Esse custo pode reduzir bastante a partir de uma ferramenta remota, online. Ele também otimiza o custo no sentido de quantidade de auditores, senioridade desses auditores e dias de auditoria também. A gente percebe um impacto positivo ao utilizar essa ferramenta, porque
ele consegue identificar boas práticas mais facilmente, que eu consigo vincular todas as avaliações, e ele tem uma visibilidade positiva para a agência ao usar ferramentas mais avançadas, né? Não chegar numa auditoria tradicional, e sim usar uma ferramenta toda montada e pensada para o uso do prestador. Facilita o que a gente chama, eu e o Fausto, né, de captação de leads, que é potenciais novos clientes para a agência reguladora, pode ser vista como um diferencial para a agência, e aí sim a agência mostrar que o nível de gestão está mais avançado entre ela, que ela possibilita ferramentas de gestão mais avançadas, e pode ser um chamativo para trazer novos prestadores para serem vinculados a essas agências. E uma outra parte que é a geração de conhecimento. A partir dessas informações, a gente consegue fazer publicações, a gente consegue fazer estudos comparativos e tomar referências, né? Como que é o nível de cada CT para cada região, por exemplo. Logicamente, com autorização dos prestadores e da agência para utilizar essas informações, né? Bom, isso foram algumas características e vantagens que a gente listou, e agora eu queria mostrar um pouco como que a ferramenta funciona. A nossa última conversa, né, que teve o Fernando, teve a Maria, teve a Yolanda, teve o Samuel também, a gente mostrou uma ferramenta há mais ou menos um mês atrás, né, tá quase fazendo um mês, foi dia 29 de março, e a ferramenta mudou muito nesse um mês, né? O princípio dela, o princípio dela é todo igual, mas o layout dela tá um designer mais profissional, e ela tá mais clean também, né? E a gente incorporou algumas funcionalidades que vocês vão ver também. Então, a primeira tela é um dashboard, né, que o prestador de serviço vai entrar, e na hora que ele entrar, na verdade, antes de entrar, ele já define o perfil dele. A gente já define internamente, a gente, né, vamos acertar com a agência reguladora e com o prestador, qual vai ser o perfil. Vai ser um perfil de prestador, vai ser um perfil gestor-prestador, ou vai ser um perfil agência, né, que é o auditor, ou gestor-auditor. No caso do prestador, ele vai ser o prestador aqui, ou gestor-prestador, e quando ele entra, ele vê essa tela inicial aqui, no caso, para o primeiro ciclo, né? Se fosse o segundo ciclo, seria uma outra corzinha escrito segundo ciclo. E ele disponibiliza o formulário para ele começar a preencher separado por processos, né? Ele vai criar esse diagnóstico, ele vai inserir a chave para liberação desse acesso, essa figura já está com a chave liberada, ele informa os dados do diagnóstico, que são dados que ele vai cadastrar aqui e comentários gerais aqui, né? E ele consegue monitorar o status do preenchimento. Essa barrinha vai enchendo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. E aí, a partir disso, ele entra no diagnóstico em si, que está separado pelos processos que fazem parte desse primeiro ciclo, né? Comercial, folha de pagamentos, contábil, suprimentos e compras e os outros 3 ali de baixo, né? E ele também consegue visualizar o status de preenchimento. Nesse exemplo aqui, ele já está todo preenchido, todos com 100%. Né? E depois que ele entra num processo desse, a visualização dele é dessa carinha aqui do lado. Deixa eu só tirar o mouse aqui, a telinha, para limpar a tela para vocês. Bom, e ele vê essa telinha aqui, quando ele clicar, que é uma telinha que vai aparecer para cada CT. No caso aqui, cada CT já está preenchido, né? Porque ele está verde. Vocês vão perceber que quando ele não está preenchido, ele fica azul. Quando eu vou entrar na tela do auditor, vocês vão ver que vai estar assim. E aqui ele tem qual é o controle, tem as abas, as informações relacionadas a esse controle, os pontos de observação, legenda, para ele conseguir avaliar se está não implementado, parcialmente implementado ou implementado, a ficha do CT completa para ele e evidências que ele pode anexar. Ele pode colocar uma política, ele pode colocar uma figura. Se ele tiver com celular, é só tirar uma foto e anexar, né? E embaixo tem os comentários que ele pode escrever sobre essa avaliação também. Bom, depois que ele preenche todos os CTs, né, todas as avaliações, ele vai ter um resumo de um resultado, né? O resultado para cada processo, como ele está, né? O resultado geral, de como ele atingiu aquela nota consolidada e quanto que ele está por processo. E cada um desses ele abre. Então, eu vou abrir aqui o processo comercial
que ele mostra quanto que ele atingiu, e aqui mostra quais foram as notas por CT que ele teve, né? Considerando implementado 100%, parcialmente 50% e não implementado 0%. E aqui aparece por CT quanto é que ele tirou, e se ele clicar nesses itenzinhos que estão em azul, o CT, aparecem os comentários que ele fez, né, nesse item. E depois que sai o resultado, né, pensando numa visão de prestador, na hora que sai o resultado dessa avaliação, dessa autoavaliação que ele fez, ele pode ir para uma aba de plano de ação. E nessa aba de plano de ação, ele consegue preencher para cada CT que a nota dele não está boa, aparece um ranking, né, de qual nota que ele está, ele escreve as ações que ele vai querer coloca o responsável, o prazo, e a gente consegue visualizar isso depois em outros formatos, né, um Gantt, um calendário também, por outras ferramentas que a gente implementou, né. Um outro ponto que a gente colocou, que a gente já colocou no plano as recomendações. Então, para cada CT que ele não tiver a nota, ele pode escolher entre as recomendações que existem a que ele quiser implementar e editar também, se ele não quiser exatamente do jeito que a recomendação está escrita, ele pode escrever do jeito que ele achar melhor, tá? E depois que ele tem toda a nota dele tirada, ele consegue emitir o relatório, neste caso um relatório de gestão, né? Relatório gerencial, não é um relatório de auditoria, nem um relatório de certificação. Mas ele tem o resultado dele, ele tem o consolidado, ele tem o resultado por processo, e cada processo a gente abre a CT e os comentários que ele foi feito. Isso pensando no primeiro ciclo, tá, gente? Esse é um relatório de primeiro ciclo. Bom, e aí eu queria convidar vocês para acessar o nosso site, né? Quem quiser é só colocar um QR Code aí e tirar uma fotinha desse QR Code que vai entrar direcionado para lá. E aqui estão os nossos contatos, né? O meu está aqui, tanto do e-mail quanto telefone, LinkedIn, e o do Fausto aqui também. Bom, para facilitar, eu vou colocar já na tela de apresentação. Deixa eu sair para vocês verem como é que acontece. Vocês estão vendo a minha página do web? Sim. Tá. Quando vocês entrarem naquele link, vocês vão chegar nessa página aqui, né? Aquela página que eu coloquei. Então, aqui a gente descreve um pouco o que é o acertar, o que é o SNIS, o que é o vamos acertar, os ciclos, né, de implementação. E aí a gente entra, né? No meu caso, eu vou entrar como um auditor, tá? E no meu caso, eu sou um auditor daquele prestador que a gente viu na apresentação agora. Então, aquele prestador, quando ele lançou os dados dele, no cadastro dele, ele autorizou o auditor, ou ele autorizou a agência reguladora a visualizar as notas dele. Tá? Essa é uma opção que a gente deixou para o prestador escolher. Quando ele faz isso, quando eu vou auditá-lo, eu pego eu vou fazer uma auditoria completa com todos os itens, só que eu consigo visualizar o que ele já preencheu. Isso não quer dizer que eu tenho que aceitar o que ele preencheu, mas eu consigo visualizar. Então, nesse meu caso aqui, eu estou no SAI de uma cidade de Minas Gerais e eu já preenchi, eu como auditor, já preenchi todos os processos, tá? Só está faltando aqui o comercial. Por isso que eu falei que a barrinha vai aparecer. Os outros processos já terminaram. Então, eu preciso só finalizar esse da auditoria do comercial. Só um ponto de atenção. Quando eu já fiz algum processo, no meu resultado, já aparece a nota desses processos que eu finalizei. Só que aparece um lembrete que eu não finalizei o formulário todo. Então, ele só vai aparecer dos processos que eu terminei a auditoria. O comercial não vai aparecer aqui, nem aqui embaixo. Eu vou finalizar o comercial e ele vai aparecer aqui. Então, eu vou para a auditoria e vou entrar no processo comercial. Tá? A CT01 e a 02 eu ainda não finalizei. As outras todas eu finalizei que estão verde. Então, eu vou ver aqui, ele aparece aqui qual que foi a nota do prestador, né? Quanto que o prestador ele avaliou. Ele falou que era parcialmente implementado. Ele colocou uma observação. A SAI, cidade, Minas Gerais, possui políticas formalmente definidas, e aí ele escreve ele lê o que o prestador escreveu, e ele anexou uma figura. E essa figura é uma política. Quando eu clico, eu vou visualizar a política que a pessoa
o prestador anexou. Isso não quer dizer que eu tenho que adotar esta política como evidência nem nada. É só uma informação. Eu vou preencher, tá? Eu já fiz uma colinha aqui só para facilitar. Eu vou preencher qual que é o meu ponto de observação como auditor, tá? Eu vou dar a nota parcialmente implementado e eu vou sugerir, por exemplo, uma recomendação. Aqui são as sugestões de recomendação para essa CT. Então, eu vou colocar para ele priorizar, por exemplo, e eu adiciono. Isso eu posso editar, tá, gente? O que está escrito aqui eu posso editar. Eu não quero priorizar, eu quero que escreva elaborar, por exemplo. E ele vai escrever do jeito que for. E aí eu quero também anexar. Eu vou anexar alguma evidência que eu peguei lá. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou anexar uma política em doc e em PDF, a mesma política, só para vocês verem. Ele anexa os arquivos e isso está fixado nesse meu controle. E aí eu passo para o segundo controle, já está salvo esse primeiro. Vou fazer o segundo controle, que eu também vejo que a pessoa respondeu, coloco parcialmente e vou colocar uma observação aqui também. Foi evidenciado alguma coisa aqui, por exemplo. Eu fecho, avaliei, fechou, todas as CTs já foram avaliadas. Então eu vou para o meu resultado. Agora ele tem que aparecer o meu resultado de comercial, que ele não tinha aparecido antes. Aqui ele tem que aparecer o comercial, que ele apareceu também, as notas. E ele aparece todas as notas e todas as CTs com os comentários que eu fiz, né? Se eu clicar aqui, aparece a lista de comentários que eu fiz lá. E aqui embaixo aparece as evidências que eu anexei. Então aparece também a minha evidência lá de uma política que eu escrevi, por exemplo. E aí eu tenho a opção, ao final de concluir, de imprimir o meu relatório de certificação ou imprimir o meu relatório de auditoria. Ao clicar, ele já sai no formato de um relatório de certificação. Eu vou colocar para imprimir, para vocês conseguirem ver de uma forma mais direta, né, os slides. Senão eu já passo por aqui. Então, ele mostra aqui uma capa, né, com um disclaimer falando o que é, o sumário, a introdução, e aí ele já imprime o relatório inteiro de certificação com as informações que foram auditadas, como que foi feita a auditoria, quem foram os auditores e seu cadastro. O auditor tem que cadastrar isso na hora que ele vai fazer uma auditoria na própria ferramenta, e quais foram os CTs, o que foi avaliado, o que foi comentado para cada item aqui, né? E aí a gente pode passar por todos, só para vocês terem uma ideia que ele passa por todos os CTs que foram feitos, né? E depois uma conclusão que eu não coloquei, né? Eu tenho que colocar aqui, por isso não veio. Só te mostrar onde que vem essa conclusão. Quando eu vou fazer a auditoria no dashboard, aqui, eu posso vir aqui e eu posso editar as dificuldades que eu encontrei na auditoria. Por exemplo, vou colocar uma aqui. As dificuldades que eu achei na auditoria, a conclusão, e aqui já vem uma sugestão de conclusão que a pessoa preenche e na hora que salvar vai sair lá no relatório que foi preenchido, né? Vou colocar aqui o relatório de auditoria para vocês verem também. Aqui já é um relatório final de auditoria, ele vem um outro escrito, né? Também introdução,